Fala galera, vamos aí para o bloco 4 dessa aula de Baixa Idade Média e depois a gente vai ter um bloco 5 para falar do caos causado pela crise do século XIV. Então já de antemão já deixo claro para vocês que nós teremos 2 blocos a mais para falar da Baixa Idade Média. Vai ficar maneiro, vai ficar legal, fica ligado que a gente vai fazer isso hoje. Quando eu falo de renascimento comercial e urbano, e também tem até uma parte que fala das universidades, é muito importante você visualizar que, ao mesmo tempo que está acontecendo as cruzadas, isso aqui está acontecendo, que é entender uma retomada comercial que está acontecendo por toda a Europa a partir do século XI e que com a quarta cruzada que ataca Constantinopla, eu até queria comentar que peças culturais, eu vou colocar aí, foram roubadas de Constantinopla e até hoje estão em cidades italianas. Eu vi uma reportagem sobre isso, eu fiquei: "Caramba", mostrando, o efeito da Quarta Cruzada para a cidade de Constantinopla. Então você tem uma cruzada comercial que favorece os comerciantes italianos, que vão ter, assim, um domínio da realidade do Mediterrâneo e, com isso, vão ter fornecimento dessas mercadorias orientais na Europa. É até interessante que esse domínio do Mediterrâneo e até mesmo de toda essa fonte de mercadorias, vai também ajudar lá no século XIV a trazer a peste negra. Lá no 1340, 1350, você vai ter aquele caos da peste negra, de uma doença que estava vindo do Oriente. E aí ela se conecta como na Europa? A partir de uma chegada desses produtos na Europa, de mercadores doentes que entraram em contato com a peste negra nesses mercados orientais, em portos de mercados orientais, como na Crimeia, como na região da Palestina, e chegam aos portos italianos e a partir da Itália o negócio explode, né. Então você tem a peste negra também vindo desse movimento. Então assim, a Quarta Cruzada ela impacta muito significativamente para fazer essa conexão comercial, e favorecendo a vinda dessas mercadorias orientais. E aí, vamos avançar para poder tocar nesse mapa das rotas comerciais. Eu achei esse mapa muito inteligente. Eu vou até abrir para a gente visualizar melhor. Você está vendo uma mancha roxa no meio do mapa, que é a cidade, é a região de Champagne, onde você tem a proximidade com Paris, Amiens, né, Reims. Então você tem as feiras de Champagne ali, centralizado, bem no centro da Europa. Você tem rotas vindo lá da Rússia, Kazan, Yaroslav, Novgorod, né, Novgorod, perdão. Então você tem Ravel, Estocolmo, Riga, Smolensk, Kiev. Então você tem rota vindo de vários locais. Essas rotas convergem na região central da Europa e você tem as rotas do sul, das cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, Roma. Então você tem a cidade de Bari, você tem rotas do sul, rotas no meio e rotas do norte, o que vai fazer uma integração comercial. Produtos lá de cima, aquilo que daqui a pouco eu vou falar que é a Liga Hanseática, vai se conectar com os produtos italianos, vai se conectar, vai convergir aonde? No centro da Europa. Então eu tenho 3 rotas, muito legal isso, os mares do Báltico e Norte, o Báltico é Letônia, Estônia, Lituânia, a própria Rússia, né, a Dinamarca, a Noruega, que trazem mercadorias. Aí você tem, claro, a região central com a França, com a Suíça, com Estraburgo, com a região das cidades alemãs, né, que se conectam com parte do norte e tem uma proximidade com a região central, e da região central você desce para as cidades italianas. A verdade é que esse fluxo de mercadorias está acontecendo o tempo todo, não é só subir e descer, é sobe, desce, desce, sobe, é do meio subindo, é do meio descendo. Então você tem um fluxo comercial importante, relevante, que está acontecendo, que obviamente está auxiliando no quê? Na ocupação das cidades. Então, se você está tendo um fluxo de mercadorias, tá aumentando o volume de pessoas, tá aumentando o volume de atividades, isso vai, obviamente, ter como consequência o quê? Um renascimento também urbano. Então, eu estou vivendo aqui uma retomada da moeda, eu estou vivendo aqui uma retomada comercial e pode ser visto como os sinais do pré-capitalismo, né? Dos sinais de elementos de uma lógica comercial burguesa e que, lá no século XVIII, vai chegar no seu ápice, no seu
poder, tanto na perspectiva econômica quanto na perspectiva política, a ponto de questionar a sociedade estamental. Então é muito interessante que aqui eu tenho uma burguesia Bzinho, que vai crescer, 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 que vai enriquecer, que vai se tornar poderosa. Então, gostei muito desse mapa. Achei esse mapa, se não me engano, na Gislaine, e é muito legal que você vê as várias rotas, as conexões. Enquanto que o vagabundo estava se preocupando com Guerra Santa, com cruzadas, você está vivendo aqui um momento diferente na Europa, né? E esse momento vai, obviamente, favorecer o surgimento de grupos ligados à atividade monetária, a bancos, a banqueiros, né? A galera que tem recurso para emprestar, a galera que vai trocar dinheiro, cambistas. Então, o dinheiro ele se torna uma ótica que está se tornando uma possibilidade além da fazenda, além do feudo, além da terra. Então o dinheiro, ele se torna uma opção de riqueza, né? Bem interessante esse elemento do dinheiro como uma opção de quê? De recurso, de riqueza, de uma possibilidade de enriquecimento e de poder. Então de uma galera que começa a acumular dinheiro, não tem título, mas tem uma vida tão boa ou até melhor do que o seu feudal, né? Não tem título, mas tem poder monetário para poder comprar luxo, né? Então, eu queria até colocar, aparecendo aí concomitante junto, se eu não conseguir achar no YouTube, eu vou ter que gravar, mas a imagem do Ezio no Assassin's Creed 2, onde ele, se não me engano, é a cidade de Florença, posso estar enganado, tá? Não me lembro, acho que é Florença. E para você, de certa forma, atrapalhar a ação dos guardas, você jogava dinheiro e aí a população ficava doida, né, pegando aquele dinheiro na rua. Então é muito legal você visualizar que agora você chama a atenção da população pelo quê? Pela riqueza. Você joga moeda, a população e dinheiro, 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 vou pegar, porque é moeda de ouro, eu quero, eu quero. Então, tá aparecendo aí, apareceu essa ideia do dinheiro sendo utilizado para chamar atenção, muito legal. A região de Champagne, ela vai ser potência até o século XIV, e com a peste negra e a Guerra dos 100 anos, aquela região ela vai sofrer alguns rebuliços. A Guerra dos 100 anos vai chegar naquela região de Champagne, vai incomodar, e aí quem vai crescer vai ser Flandres. Flandres vai crescer, região da Bélgica, da Holanda, que vai crescer bastante com isso, né? E como a região de Flandres, ela tá lá em cima, não sei se vocês conseguem ver, o que seria essa região de Flandres? Seria ali Bruges, que hoje seria a Bélgica, ali próximo a Amiens. Então você tem uma região, o que hoje seria a Bélgica, Holanda, os Países Baixos, né? E aí tá bem ao norte. E muitos comerciantes lá embaixo começaram a pensar assim: pô, eu quero chegar lá em Bruges, mas não quero pagar os tributos passando por uma série de terras, né, que eu tenho que passar por senhores feudais. Então o que que a galera começou a fazer? A galera começou a usar a rota do Mediterrâneo. Aí você vê a rota rosa ali, ó, Mar Mediterrâneo, debaixo de Palermo, a linha rosa, passa em frente a Portugal. Isso é interessante, porque a gente começa a visualizar aqui na Baixa Idade Média um crescimento comercial de Portugal. É interessante até para você fazer a conexão em sinapse com o que Portugal faz de ser um país comercial, de ser o pioneiro nas grandes navegações. Então, tô tendo um crescimento comercial aqui com esse mapa em Portugal. Tô fazendo Lisboa de uma praça comercial. Tô experimentando em Lisboa a possibilidade de crescimento comercial e isso favorece um fortalecimento da burguesia lá, favorece, obviamente, um crescimento das atividades comerciais em sentido geral. Então, Portugal se torna uma praça comercial importante aí em Lisboa, e isso, obviamente, fortalece aquela burguesia. Lá, século XIV, Revolução de Avis, você vai ter uma burguesia que vai estar colada com Dom João de Avis. E com isso, essa praça comercial ela vai ser, obviamente, importante para ser pioneira nas grandes navegações. Então, uma tradição comercial muito importante. Aqui eu tenho um outro mapa que tem rotas, mas eu separei esse mapa por quê? Porque esse mapa ele mostra a principal liga comercial do período medieval, que é a Liga Hanseática. Mas eu gostei muito desse mapa, esse mapa espanhol, tanto é que tá Ruta Comercial, Ruta de la Hansa, rutas italianas, Ruta Terrestre, Feria, tá em espanhol. Você vê as manchas
de locais comerciais. Então você vê, por exemplo, o domínio genovês no Mar Negro, você vê o domínio veneziano em Veneza, em parte da Grécia e Anatólia, você vê a Liga Hanseática imensa, né, até Londres. Então você a Liga Hanseática realmente foi braba. Mas você não só tem a Liga Hanseática, você tem várias ligas comerciais na história desse renascimento comercial urbano, mas a Liga Hanseática é a mais poderosa. Então a Liga Hanseática que, fundada em 1161, ela foi muito forte, protegendo essas cidades conectadas. Então é muito interessante você ver essa liga comercial poderosa, favorecendo uma conexão comercial. Além da Liga Hanseática, você teve os Merchants of the Stable, né? Os merchant ou mercant, minha pronúncia sempre é ruim, que controlava a venda de lã na Inglaterra. Então você percebe um fortalecimento das atividades burguesas, um fortalecimento significativo dessas atividades nesse período da história, tá? Então, muito legal ver a Liga Hanseática controlando, dominando. Aí vamos lá. É, eu fiz a visão macro, né, do surgimento das ligas comerciais, as cidades unidas. A gente pode até fazer uma brincadeira como se fosse uma união aduaneira, como se fosse uma semente de zona do euro. Caramba, não está forçando a barra? Tô um pouco, é só para você entender que eu me conectava no sentido comercial da coisa. E aí eu fazia uma conexão que era benéfica. Não estou dizendo que eu estou tendo o euro aqui, mas eu estou vendo uma conexão que facilita a consolidação da atividade burguesa. Então é interessante. Você vê que a galera, não, vamos se unir comercialmente. Ah, cada cidade é no seu quadrado, mas vamos ter uma união comercial. Acho maneiro você visualizar isso. Você vê os conglomerados, né? E partindo para uma visão mais micro, em cada cidade você teve aglutinação comercial em duas situações. Você tinha as guildas, a guilda da cidade de Veneza. Então reunia todos os comerciantes, todas as atividades comerciais e artesanais. Todas. A guilda. A guilda reúne o tintureiro, o marceneiro, o pintor, reúne tudo. A corporação de ofício já é uma união entre os profissionais. Então, por exemplo, corporação de ofício dos tintureiros. Aí você tem os tintureiros unidos, um mestre artesão conduzindo, direcionando como o trabalho tem que ser feito, como vai ser realizado. Então, você tem uma união desses profissionais para poder atender essa composição daquele ofício. Então, não à toa se chamam corporações de ofício, um ofício. De novo, a guilda reúne todo mundo, está protegendo os interesses de uma cidade, e a cidade faz parte de uma Hansa, de uma liga. Olha que interessante. Você tem a liga ou Hansa, né? Você tem a guilda e você tem as corporações de ofício. Uma está subordinada à outra? Não, mas é porque tratam de temas diferentes. A liga, ela é a união da cidade, de uma cidade com outra cidade, para formar um bloco comercial em que todas saem ganhando. A guilda, ela é um grupo de comerciantes de uma cidade ou várias guildas de uma cidade para proteger aqueles comerciantes. E o ofício, a corporação, é para proteger a atividade. Então, corporação de ofício dos tintureiros, corporação de ofício dos marceneiros. É assim que você consegue visualizar a diferença entre liga, guilda e corporação de ofício. Tá. E aí, como foi falado, né? Você tem uma corporação de ofício que defende os interesses dessa atividade, é dividida em mestre, artesão, companheiros oficiais e aprendizes. Mestre artesão, muitas das vezes, é o cara que é dono da, da, da atividade, daquele. Ah, eu tenho o tecidos do Anderson, eu sou o dono. Aí eu tenho os oficiais que já trabalham, treinados, e eu pago eles. Essa galera assalariada. E eu tenho os aprendizes, que ganham moradia, alimentação, e uma galera que aprende esse trabalho. Então, uma hora vai se tornar um companheiro, um oficial, que vai se tornar um assalariado. Claro que, com o passar do tempo, o que se relata é que cada vez ficou mais difícil você subir, você se tornar um dono de alguma coisa, você abrir a sua loja. Então, o mestre artesão é o cara que a gente pode, de certa forma, anteceder como aquele que domina os meios de produção, aquele que controla.
E com o tempo, esse cara vai monopolizar a partir da sua família, a partir do seu, da sua posse daquele local. E aí a galera, sem escolha, vai ter que trabalhar. Porque o dono vende, bota o lucro no bolso e paga o salário da rapaziada. Rapaziada que não tem loja tem que trabalhar, ou morre de fome. Então começo a fazer premissas pré-capitalistas interessantes quanto a essa ideia de salário, quanto a essa ideia de sobreviver, tem que trabalhar, tem que arrumar um jeito, né? Então, bem interessante. O que que acontece? É óbvio que quando eu vejo uma atividade comercial crescendo, as cidades crescendo, eu posso dizer também que concomitante, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, com o crescimento da população, eu estou tendo o surgimento, de cidades, eu estou tendo a reocupação dessas cidades. Então é muito interessante visualizar que as cidades estão crescendo, né, é legal visualizar que com esse boom de feiras e tudo mais, vamos lá, bota o mapa das feiras de novo. É, o mapa das feiras. Você tem esse boom de feiras. E aí vai começar a surgir cidades nessas rotas, nesses enclaves. Esse mapa é o que tem melhores rotas. Vai surgir cidades ao lado de rotas. Você consegue até ver, por exemplo, São Gotardo, Milão. Ali, Milão está no cruzamento de duas linhas verdes. Olha que interessante. Gênova está no cruzamento de uma linha verde e uma linha roxa. Então você vai ver, Lyon, você vai vendo cidades vindo, surgindo em enclaves, cidades aparecendo, né, nesse contexto, próximo a Foz de Rios, próximo a rotas comerciais. Então, as cidades se tornando um referencial, se tornando uma importância, né? E aí é interessante fazer essa associação que tá as cidades muradas para se proteger, obviamente, né? Porque afinal eu estou tendo riqueza, eu tenho que me proteger de possíveis ataques. Essas cidades, elas vão, se tornarem fortalezas, vão ter esse espaço murado, essa imagem é melhor, e aí, vão ser pequenas fortalezas, burgues ou burgos. E aí os moradores dos burgos, burgueses. Então, fazer essa associação é muito importante para você visualizar que, o renascimento comercial e urbano está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E dessa forma, essas cidades, elas se tornam uma nova ótica nessa Baixa Idade Média. O seu feudal olha para essa situação e percebe ali que não combina com ele. Agora é interessante também, essas cidades estão surgindo aonde? Em feudos. E aí o senhor feudal vai, obviamente, cobrar impostos dessas cidades. E essas cidades, elas vão começar a pleitear uma autonomia, porque elas não veem, esses burgueses não veem pagar impostos ao senhor feudal como algo de qualidade. Eles querem se concentrar em atividades comerciais. Então é muito significativo perceber essa organização da burguesia e que começa a rivalizar com o seu feudal. Começa a bater de frente com o seu feudal. Então, é significativo ver um choque entre 2 grupos, os nobres e os burgueses. Só para eu não esquecer, cidades, essas que foram surgindo, elas começaram a reunir um quantitativo de pessoas maneiro. Você tem, por exemplo, Florença, Gante, Paris, de 50 a 100 mil pessoas. Então você está falando de cidades grandes, cidades extensas, né, cidades significativas. Falando de novo desse ponto de dependência dos burgos, na realidade de sair dessa tributação dos senhores feudais, eu comecei a ter nas cidades aquilo que ficou conhecido como, os livros do edital entendem, o movimento comunal, a formação das comunas. Eles pegam um exemplo francês, obviamente, e vai ter o nome das cidades, os municípios comunas, né? E esse movimento comunal, ele pregava o quê? Uma autonomia das cidades, no campo jurídico, econômico, até mesmo militar, onde a cidade teria sua própria polícia, sua própria milícia, para poder defender contra problemas, contra ameaças externas. Então você tem o movimento comunal em que eu caminho para 2 lados. Teve senhores feudais que cederam, que falaram assim: "Ó, me indeniza, me paga um dinheiro, eu dou a autonomia para vocês, eu dou a carta de franquia para vocês". Então poderia ter um consenso de: "Olha, estou negociando e com isso vocês vão ter essa autonomia". Outra forma era quando o seu feudal não queria largar o osso, e aí, muitas das vezes, esses burgos se organizavam e lutavam contra o seu feudal, aí até recorrendo
o apoio do rei. Aí eu queria pegar esse gap, pega esse gancho e pensa no seguinte: por que que o rei está querendo que a cidade conquiste a sua autonomia? Primeiro, quando a cidade sai da lógica do seu feudal perde essa tributação. E assim ele perde esse recurso que fortaleceria o seu poder de manutenção de tropas e tudo mais. Quando a cidade obtém a carta de franquia, ela começa a pagar impostos ao rei. Então o rei vai começar a se monetarizar a partir desses centros comerciais, a partir dessas cidades, a partir dessa atividade burguesa. Então é muito legal você ver o rei pegando moeda de ouro e começando a contratar tropas e começando a formar. Isso aqui é a base para o Exército Nacional Permanente. E você ter impostos para pagar esse Exército Nacional Permanente, e assim você tem uma tropa regular que favorece a centralização. Gente, tá tudo conectado. O rei, ele quer o imposto, o burguês, e esse imposto favorece a centralização, o burguês quer a centralização, porque se eu tenho um território centralizado, eu não tenho aquele problema lá que eu falei de Flandres, de ter que ficar transitando por feudos e pagando porque eu entrei na terra do outro. Eu tenho um território unificado, e aí, parceiro, é tudo do mesmo território, então eu posso levar minhas mercadorias a outros locais. Eu posso integrar mercado. Isso é muito interessante. Já falei sobre isso em aulas anteriores. A ideia de você ter uma integração de mercado que é objetivo da burguesia, e para que isso aconteça, eu tenho que ter centralização. E aí eu vou fazendo esse processo. Eu tenho um movimento comunal, eu tenho essa cidade que sai da lógica do seu feudal, que começa a pagar imposto para o rei, e o rei protege essa cidade, esse bloco de cidades, esse conglomerado de cidades, e com isso você compõe um mercado único. Então, é muito importante para a burguesia a centralização. E o movimento comunal faz parte disso. Então é muito legal, tá? Eh, em várias partes da Europa em várias partes da Europa, essas cidades elas tiveram nomes próprios. Então sempre, chama atenção para isso, de que, por exemplo, você joga conselhos, com C, não com S. No Google aparece município de Portugal hoje. Porque lá atrás a palavra dos conselhos se referia às localidades, às vilas. O que é vila aqui no Brasil, lá é conselhos. Na Espanha, concílios. Na França, comunas. Na Itália, repúblicas. Na Alemanha, cidades livres. Então você ia tendo esses burgos, essas cidades com certa autonomia. Entende? Beleza? Claro que eu coloquei 2 casos aqui também, que vão ser casos que vão manter autonomia até o século XIX. Você fala, por exemplo, das repúblicas, das cidades, repúblicas lá na Itália, você fala das cidades livres na Alemanha, que não passaram um processo de centralização do 14 e 15, e outras regiões da Europa passaram, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, então vão manter a sua certa autonomia. Legal? Beleza? Então, assim, é muito interessante essas comunas nesse sentido. E para terminar, nesse contexto de construção, de ressurgimento, de reocupação e de crescimento do aspecto urbano, né, urbanização, é óbvio que eu vou ter o desenvolvimento de outros campos, como o campo cultural. Eu queria pegar na Baixa Idade Média o surgimento das universidades que vão se espalhar pela Europa. Tem esse mapa das universidades que eu achei muito maneiro. Você vê centro de ensino espalhado pela Europa. Na Alta Idade Média eu tinha um conhecimento monopolizado pela Igreja Católica, em abadias, em mosteiros, em centros de instrução mantidos pelo clero, pela Santa Sé. E aí, no século XII, você vai ver o surgimento de centros de estudo e ensino que rompe com esse monopólio. Muitos inspirados em abadias e mosteiros, naquela organização arquitetônica, aquela ideia de grandes prédios, de bibliotecas, mas que agora dão espaço para membros da nobreza, dão espaço para membros da burguesia. Então você tem um espaço maior para essas pessoas fora do clero. E com isso, você vai ter produção de conhecimento, você vai ter produção de saber. E isso, obviamente, vai estimular reflexões, questionamentos, críticas. Então a gente começa a botar as pedrinhas
para pensar a esteira do Renascimento. Não vamos esquecer que o Renascimento, você tem lá o ano de 1300, 1320, os primeiros sinais do Trecento italiano. Você tem, por exemplo, a obra da Divina Comédia do Dante Alighieri, onde você tem, obviamente, uma obra muito marcada pela leitura da religiosidade, da religião, mas que já está questionando, já está humanizando uma visão religiosa. Então é interessante você ver, por exemplo, a Divina Comédia do Dante Alighieri, que é Trecento, beleza? Então as universidades, elas começam a trilhar, a colocar as pedrinhas muito incipientes a uma coisa que daqui a pouco vai ser o humanismo, daqui a pouco vai começar a ter movimentos de o homem olhar como o homem no centro de tudo. Então é bem interessante pensar que está acompanhando o movimento do renascimento comercial, renascimento urbano, está acompanhando esse movimento conectado. Legal? Beleza, pessoal? Esse é o bloco 4. Daqui a pouquinho tem um bloco 5 para a gente brincar. Aquele abraço. Tamo junto.